Hoje nós vamos continuar nossa série falando sobre o centro da vontade de Deus e hoje nós entraremos no Novo Testamento. Finalizamos semana passada o Antigo Testamento, hoje vamos começar com a vida de José e Maria, os primeiros do Novo Testamento. E falar de José e Maria, o que me veio no coração sobre a vida deles foi fidelidade no ordinário. Fidelidade na vida ordinária. Isso é o que me chama a atenção na vida de José e Maria. E para falar de José e Maria, para abrir o Novo Testamento, a gente precisa brevemente relembrar qual era o contexto histórico desse momento. Porque quando Malaquias fecha o Antigo Testamento, era um contexto muito diferente do que a gente vê no início do Novo Testamento. Aconteceu muitas coisas naquela página em branco que a gente vê da Bíblia, entre Malaquias e Mateus. Essa página aqui, ó, tem 400 anos de história. Só nessa página. Então, muita coisa aconteceu aqui, nesse período, que a gente chama de período interbíblico, que muda tudo. Muda todo o contexto. E começa com, é o que a gente chama de período de silêncio de Deus, né? Não há nada, não há um serviço profético de Deus nesse momento. Mas não significa que Deus estava ausente da história. Deus estava conduzindo a história de outras formas. Primeiro, Deus estava preparando o ambiente para a chegada do tão esperado Messias, Mashiach. E como que ele começou a fazer isso? Trazendo uma língua universal. Alexandre o grande imperador grego, domina aquela região. E ele começa a fazer o que a gente chama na história de helenização. Ele começa a helenizar todos os povos que ele conquista. E helenizar significa trazer a cultura grega para aquele lugar, inclusive a língua grega. Os costumes, a tradição grega, as histórias, os poetas, tudo. Ele começa a trazer aquilo. Por isso que o Novo Testamento, inclusive, foi escrito em grego. Olha que interessante. Então ele começa a trazer uma língua. Deus está por trás de tudo na história, né? Nada acontece fora do controle de Deus. Então Deus parece que já estava trazendo uma língua universal. Para quê? Para facilitar a comunicação das boas notícias, das boas novas, do Evangelho. Então primeiro ele traz uma língua universal. Depois ele precisava de paz, né? Os povos viviam muito em guerra naquele momento e ele precisava de paz para que o Evangelho fosse disseminado de forma mais fácil. E os romanos trouxeram isso. Depois dos gregos, nós tivemos guerra dos macabeus, né? Inclusive, nesse momento de guerra dos macabeus, foi que desenvolveu uma expectativa messiânica muito mais aguçada na cabeça dos judeus. Isso ocorreu por volta do ano 160 a.C. Os gregos começaram lá em 330, e aí no período dos macabeus, Judas Macabeus se revolta e domina durante 100 anos. Eles foram independentes. Durante 100 anos, os judeus foram independentes dos reinos exteriores. E isso fez com que eles desenvolvessem uma expectativa. Nossa, esse então é o reinado que foi prometido desde Davi. Só que ainda não era. Então, a cabeça dos judeus nesse momento, eles experimentaram 100 anos de domínio de Israel, de independência. Isso fez com que os judeus criassem na cabeça deles uma sensação de um Messias, inclusive militar. Por isso, os judeus esperavam, por isso que existiam os movimentos dos zelotes. Por quê? Porque eles experimentaram uma guerra há poucos anos, há 100 e poucos anos. E os judeus prevaleceram. Então eles estavam armando novamente uma rebelião que na cabeça deles seria a vinda do Messias. E na cabeça deles o Messias seria um Messias que subjugaria Roma, e tomaria o trono, né? Tomaria o trono e seria um Messias que reinaria lá militarmente. Esse foi o grande problema da cabeça dos judeus, porque eles experimentaram 100 anos de liberdade. E aí depois Roma vem, Tito invade Jerusalém e domina eles. Só que a grande vantagem de Roma foi que eles trouxeram uma relativa paz, a Pax Romana. E com essa Pax Romana, eles conseguiram construir estradas. Por isso que tem aquela expressão, né? Quem tem boca vai a Roma.
Por quê? Porque eles construíram muitas estradas. E isso fez com que de Jerusalém e daquela região você conseguisse ir para vários lugares, não só pelo mar, mas por terra também. Ou seja, Deus preparando o caminho para o Evangelho. Então já tinha uma língua universal, já tinha uma expectativa messiânica muito aguçada, já tinha as rotas por onde o Evangelho e Paulo iria pregar. E aí chegamos na plenitude dos tempos, como Paulo fala. Jesus vem na plenitude dos tempos. Deus prepara todo o cenário. E aí ele fala com um casal. Olha, chegou a hora. É agora. Milênios. Desde Adão, na verdade, desde Gênesis 3,15, o Messias já tinha sido prometido, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Então os judeus já não aguentavam mais de tanta opressão. Desde o Egito eles foram subjugados por várias nações. Os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos. Tiveram 100 anos de independência. Agora os romanos. E eles estavam, meu Deus, o Messias tem que vir, o Messias tem que vir. E o anjo desce na terra para fazer a grande anunciação. Agora ele vem. Agora ele vai chegar. E é nesse contexto que surge José e Maria. Eles também estavam nessa ardente expectativa da vinda do Messias. Então, entender esse período interbíblico é muito importante para entender a vinda de Jesus. E entender a vida de José e Maria. Por quê? Porque eles aguardavam essa vinda também. E eu fico imaginando como que não foi na cabeça deles receber essa notícia, que eles iriam ser o útero final, né? Porque já começou lá com Abraão, a linhagem do Messias, mas Maria seria o útero que de fato abrigaria o Salvador da humanidade. Eu fico imaginando como Maria não recebeu isso, com 16, 17 anos de idade. Imagina, a grande notícia, que ela seria essa grande responsável. E lá em Lucas 2, abra em Lucas capítulo 1 e 2, nós vamos ficar muito nesses textos hoje. Lucas capítulo 2 mostra essa ardente expectativa. Lucas 2, 25. Aqui é o contexto da apresentação de Jesus no templo. Lucas 2, 25 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Então esse homem era um dos judeus que esperavam a consolação de Israel. E ele esperava em todo esse contexto que eu falei. A maioria dos judeus tinha uma expectativa de um Messias político, militar. E Jesus vem destronar toda essa ideia, né? Por isso, quando mais eu estudo a Escritura, mais eu fico com o pé atrás de errar. Porque os judeus erraram. Os judeus erraram. Então eu fico com o pé atrás de chamar alguém de herege hoje em dia, porque eu falo assim, nossa, e se eu tiver como esses fariseus, aguardando com uma ideia equivocada? É muito interessante isso. E aí eu queria voltar um pouquinho lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, que a gente vai ver um pouquinho mais da participação de José e Maria. O nascimento de Jesus é predito. Como que foi isso, gente? Como que Jesus foi predito? No 6º mês, verso 26, Lucas 1. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e uma virgem, conforme estava lá em Isaías capítulo 7. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, conforme a profecia também. O nome da virgem era Maria. O anjo se aproximou dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou como? Perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, Yeshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Irmãos, dá uma pausa. Imagina uma judia
assim como Simeão, que aguardava a redenção de Israel. Imagina para ela ouvir isso. Meu Deus, tudo isso que eu sempre ouvi desde criança, tudo isso que os meus antepassados ouviram desde Abraão, desde Adão, na verdade, vai se cumprir no meu ventre. Meu Deus, por isso ela ficou perturbada. Imagina a cabeça dela disso, uma jovem. Imagina, uma jovem ouvir isso. E ela perguntou, né? Como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Irmãos, primeiro ponto que me chama a atenção na vida de José e Maria, e que eu percebo que é o centro da vontade de Deus para a vida deles, é a fidelidade no ordinário. O que é o ordinário? É o comum da vida. Isso é o ordinário. Ser fiel nas coisas comuns. Eles não foram chamados para algo externamente grandioso. Como Moisés, por exemplo, eles não foram chamados para abrir o mar. Eles não foram chamados para descer fogo do céu como Elias, Eliseu. Eles não foram chamados para isso. Eles foram chamados simplesmente para cuidar de uma criança. Eles tiveram outros filhos, mas um deles seria o Messias. Não é isso? Um deles seria o Messias. Então, eles foram chamados simplesmente, entre aspas, né? Porque isso já é grandioso, simplesmente para serem fiéis no ordinário, nas coisas simples da vida. Como ter um filho, e criar um filho, e educá-lo, ensinar o caminho de Jesus, do Pai para ele, né? Nesse contexto, do Pai. Esse foi o grande chamado deles, ser fiel no ordinário. E a palavra de Maria me chama muita atenção. Ela diz no verso 38, sou serva. No contexto original aqui, o que significa, gente? Nesse contexto aqui a gente ainda existia a escravidão. Claro que num contexto totalmente diferente da escravidão moderna. Aqui a escravidão não era por questões raciais, como foi a escravidão moderna. Por isso que muita gente hoje faz confusão com a Bíblia, né? Mas a escravidão aqui, inclusive, muitas vezes era voluntária. A pessoa estava totalmente endividada, ela se vendia como escravo para pagar sua dívida. Então não tinha a ver com a sua cor da pele, como era na escravidão do século XIX. E então Maria diz o seguinte, eu sou escrava de Deus. Olha o que Maria diz sobre si mesma. Ela é escrava de Deus. Ela é serva. Ou seja, o primeiro ponto que me chama a atenção no ordinário, da fidelidade no ordinário, eles foram fiéis no ordinário de duas razões para mim, ao meu ver. Primeiro, tendo fé em Deus. Simplesmente crendo e obedecendo. Porque Shema no original significa ouvir e obedecer. É o mesmo. Não há, na cabeça de um judeu, não existia a possibilidade de ouvir uma ordem de Deus e não obedecer. Isso era irracional para eles. Ouvir era sinônimo de obedecer. E Maria expressa isso de forma muito bonita. Ela diz, eu sou serva, eu sou escrava. Na cabeça dela não tinha outra opção. Apesar de todas as consequências que o chamado dela poderia trazer para ela, gente. Vamos lembrar? Ela era prometida. Ela era noiva. E o que Deus estava falando para ela? Olha, você vai ter um filho no seu ventre sendo prometida de casamento para um homem. Por isso tem toda aquela história que a gente sabe, né? Quando José fica sabendo disso, ele quer sair de fininho. Para quê? Para que Maria não seja difamada em público. E a lei, meus irmãos, em Deuteronômio 22, dizia que uma mulher que fosse pega em adultério, ou relação antes do casamento, ou fora do casamento, ela poderia ser apedrejada. Então Maria, nesse contexto, ela corria risco de vida.
Se ela aceitasse essa criança, não sendo casada, ela corria o risco de ser apedrejada. Fora a humilhação. É o que a gente, no nosso contexto hoje, é uma mulher que tem filho antes de casar. Mesma coisa. Como ela não é vista moralmente? Então ela com certeza enfrentou humilhação até tudo se esclarecer. Com certeza ela foi humilhada, com certeza ela foi rebaixada, excluída dos seus meios, até tudo ser revelado. Então ela não pensou nas consequências, ela só pensou em uma coisa, em obedecer. Ela abraçou as possibilidades. Porque se é o Deus Adonai que está me chamando, ele sabe de tudo. Ele é Deus. Ele vai cuidar de mim. Ela não hesitou. Olha que lindo. Ela cumpre o chamado de Deus. E aí, um pouquinho mais para frente, ela visita Isabel. Isabel tem aquele evento que João Batista mexe no ventre dela. E aí Isabel fala que ela é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. E aí Maria depois entoa um cântico, a partir do verso 46. Olha isso, que maravilha, o cântico de Maria. Então Maria disse, depois desse evento com Isabel, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, novamente. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E ela começa a falar das misericórdias de Deus sobre a vida dela, apesar de todas essas circunstâncias. Apesar de poder ser apedrejada, ela louva a Deus. Então ela foi fiel no ordinário, primeiro, tendo fé em Deus. Mesmo em meio a todas essas circunstâncias contrárias. Isso é lindo. Isso nos mostra como Maria e José, porque José ficou pouco tempo na vida de Jesus. Depois dos 12 anos que tem aquele evento do templo, não se fala mais nem de José nem de Maria. Mas muitos acreditam que depois daquilo, um pouco depois, José já tenha morrido. E aí no final da vida deles, José já não é mais mencionado. Maria era mencionada lá na cruz, José não temos mais relato dele. Então provavelmente José morreu em algum momento ali, perto da juventude de Jesus, da adolescência. Então eles foram pessoas de fé. E ela foi avisada, irmãos, no verso 35, olha só que interessante, quando Simeão vê 1:35. Quando Simeão tem aquela visão de Jesus, né? Ele vê Jesus e fala, agora eu posso morrer. No verso 35, o anjo responde, o Espírito Santo... Não é 1:35, é 2:35. É 2:35, irmãos. Verso 2:35. Lucas 2:35. Quando Jesus é apresentado no templo, e Simeão, que é esse homem que esperava o reino de Deus, quando ele dá uma profecia para Maria, olha o que ele fala no verso 35. Verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Olha o que Simeão fala com Maria. O filho do seu ventre vai ser motivo de queda para muitos em Israel. Queda de quem? Daqueles que rejeitaram. E ele fala para ela, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Deus já estava preparando Maria para o dia da cruz. E Maria, em muitos momentos, fala que ela guardava essas palavras no seu coração e meditava nelas. Por quê? Porque Deus já estava cuidando dela e falando o seguinte, olha, um dia você vai ter um sofrimento muito difícil. O seu filho que você amamentou, que você limpou o cocô, que você educou, um dia ele irá para uma cruz. E você vai sentir como se uma espada estivesse atravessando a sua alma. Então Deus já estava cuidando de Maria e mostrando para ela que ela iria passar um grande sofrimento.
E mesmo assim, meus irmãos, lá em João 19, quem estava aos pés da cruz? Maria. Maria, mesmo em meio a todo esse sofrimento, Maria esteve com Jesus até o final. Isso mostra para mim uma segunda forma em que Maria foi fiel no ordinário, sendo uma boa mãe. Simplesmente, entre aspas, sendo uma boa mãe. E eu imagino ela aos pés da cruz, lembrando dessa profecia. Nossa, de fato, uma espada está atravessando meu coração agora, porque eu estou vendo o sofrimento do meu filho. Imagina o sofrimento dela, irmãos. Ver o seu filho, que foi criado com tanta dificuldade, sofrendo o que Jesus sofreu. E apesar de tudo isso, apesar de todo esse sofrimento, lá em Atos 1:14, abra comigo. Atos 1:14, depois de João. Essa mulher é demais, irmãos. Atos 1:14. Antes da descida do Espírito Santo, o que as pessoas estavam fazendo? Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. Essa mulher é imbatível. Essa mulher, ela tem uma fé tamanha que mesmo entregando o seu filho numa cruz, ela permanecia fiel a Deus e estava orando sempre com os discípulos e os outros irmãos de Jesus. Ela é imbatível. Nada abala a fé dela. Ela não é tomada como todo vento de doutrina. Ela não é levada por ventos. Ela está estável em Deus. Nada abala a fé dela, porque ela sabe em quem ela crê. Isso traz um grande aprendizado por nós. E aqui em Atos 1:14 é a última menção de Maria na Escritura. Nós não temos mais nada sobre Maria desde o início dos Evangelhos até Atos 1, início de Atos. Mas quando a gente pensa em Maria hoje, nós temos uma imagem, principalmente nós no Brasil, fomos criados num contexto católico romano, nós temos uma ideia muito abrangente de Maria. Maria é uma intercessora, Maria é virgem, eternamente virgem. De onde surgiu tudo isso, irmãos? Queria brevemente pincelar isso na história da igreja, como que isso foi surgindo, para que a gente entenda como que as coisas foram se desenrolando. Por volta do ano 150, começaram a surgir pinturas da fé cristã. E existem pinturas de Maria amamentando Jesus. Isso é a primeira aparição. Depois da vida de Jesus, quase 120 anos depois, começaram a surgir pinturas, por volta do ano 150. E no século III, apenas no século III, nós temos um papiro que relata uma das primeiras orações para Maria, dizendo que ela é a mãe de Deus. Então, da vida de Jesus até o século III, não existe nada mais, historicamente, falando sobre Maria. E a partir do século III, e lembremos, o Evangelho surgiu num contexto totalmente pagão, em povos que tinham crenças totalmente pagãs. Então, era muito comum, principalmente depois de Constantino, em que o Estado foi unido com a igreja, era muito comum o sincretismo religioso. Então começaram a surgir muitas heresias, começaram a surgir muitas ideias contrárias à Escritura, contrárias à verdade. Ou, no mínimo, que não tinha respaldo na Escritura. Porque uma coisa é ser contrário, outra coisa é não ter respaldo. São duas coisas diferentes. Então, a partir do século III, começaram a surgir orações a Maria. No ano de 431, no Concílio de Éfeso, surgiu a oficialização do título Maria, Mãe de Deus. 431, século V. No século VIII, no Concílio de Nicéia II, em 787, surgiu o culto a Maria. Olha como as coisas vão se desenrolando ao longo da história. No ano 1090, surgiu o Rosário. No ano 1508, surge a finalização da Ave Maria, que já estava próximo da Reforma Protestante. No ano de 1854, recente, surge a ideia com o Papa Pio IX da Maria Imaculada, que ela não pecou. Ou seja, a ideia de que Maria não pecou surgiu apenas no século XIX.
E no século XX, 1950, com o Papa Pio XII, a ideia de que Maria foi assunta aos céus. Então percebam que pinturas de Jesus, Maria, que era algo totalmente normal, né? Maria era mãe de Jesus, então nada mais normal do que haver pinturas. No século III começaram a surgir orações para ela, e a partir desse momento começaram a evoluir no que se chama na teologia de Mariologia. A ideia sobre Maria começou a ser mudada frequentemente ao longo da história. Mas vamos voltar para a fonte. O que Maria disse sobre si mesma? Volta lá comigo em Lucas, capítulo 1. Ninguém melhor para dizer sobre si do que a própria pessoa, concorda? Historicamente, em si, inclusive, é um teste para historicidade das coisas. Quanto mais próximo das fontes, mais confiável. Ninguém melhor para falar do Diego do que o Diogo, do que a Ludmilla. Por quê? Porque eles estão mais próximos da vida dele. Agora, o tataraneto do Diego tem menos autoridade para falar sobre a vida dele do que o Diogo. Agora, quem dirá o próprio Diego? Ninguém melhor para falar do Diego como o próprio Diego. E o que Maria disse sobre si, irmãos? O Cântico de Maria, olha o que ela disse no capítulo 1, verso 47 e 48. Primeiro, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhecia que Deus era o Salvador dela. Ou seja, só precisa de Salvador quem é pecador. Então Maria reconheceu a sua natureza caída junto com Adão, junto com todos os outros seres humanos, como Paulo fala. Não há um justo sequer, todos pecaram, estão carecidos da glória de Deus. Maria reconheceu isso sobre si. Deus era o Salvador dela. E ela diz que ela é escrava de Deus. Eu sou serva. Ela é mãe de Jesus. Ela é mãe de Jesus no sentido que ela deu à luz a Jesus. Mas ela não é uma intercessora. Ela não é alguém que assuntou. A gente não tem evidências disso, irmão. Então Maria sabia quem ela era. Ela era serva, escrava, e Deus era o Salvador dela. Isso mostra um grande exemplo para nós de humildade e de fé em Deus, que é o primeiro ponto. Eles foram fiéis no ordinário. Primeiro, tendo fé em Deus. Segundo ponto, sendo bons pais. São coisas ordinárias da vida. Fé em Deus é o início de tudo, é o início da fé cristã. É você crer que Deus existe e confiar nele. Segundo passo é a constituição de família. E eles foram fiéis nisso também, irmãos. Lá em Lucas 2,41, diz que eles iam, Lucas 2, olha só, todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles criaram Jesus na religião judaica. Eles criaram Jesus no caminho judaico. Na religião judaica, na fé de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles discipularam Jesus na fé. Eles não eram pais displicentes. Porém, um pouquinho mais para frente, a partir do verso 43, mostra que eles falharam. Eles esqueceram Jesus lá no templo. E só acharam ele depois de 3 dias. Imagina isso. Imagina você esquece o Luca. 3 dias, você vai lá procurar o Luca. E isso fala para nós o seguinte, olha, não exija perfeição da sua paternidade. Dê o seu melhor. Esforce ao máximo para você ser um bom pai, uma boa mãe. Mas não exija perfeição. José e Maria, por melhores pais que eles foram, eles falharam. Esqueceram Jesus lá. Acharam que Jesus estava... E não foram conferir, foram caminhando de volta para a cidade deles, para Nazaré. E aí, no meio do caminho, eles dão falta e voltam para Jerusalém e só encontram Jesus 3 dias depois. Então, não exija tanto de você mesmo. Eu, às vezes, me pego assim, gente, a Tata fez isso, onde foi que eu errei? O que está acontecendo? E aí, isso foi muito bom para mim. Não exija demais de você. Dê o seu melhor. Ela é um ser independente. Um dia ela vai ter ainda total autonomia
de responder à graça. E pode ser que ela responda negativamente, inclusive. E não significa que nós falhamos. Pode ser que falhamos, mas não necessariamente. Quantos homens de Deus na Escritura, os seus filhos se desviaram e são chamados de homens justos? Então dê o seu melhor para os seus filhos, mas não exige a perfeição. E Jesus, irmãos, começa com 12 anos o seu discipulado com a sua mãe. Olha que interessante. Jesus teve que discipular Maria. E começou com 12 anos. Olha no verso 49. Quando eles acham Jesus, perguntam para ele, por que você pergunta para Jesus, no verso 48, filho, por que você não fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E olha a resposta de Jesus com 12 anos, gente. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Vocês não lembram de tudo que foi falado a meu respeito? Desde Simeão, desde aquela viúva no templo também, no mesmo dia, e tudo que vocês viram? Vocês não atinaram ainda? 12 anos. Imagina a Maria ouvindo isso de um menino de 12 anos. Da idade do Luca. Vocês viram o Luca aí? Imagina ela. Como ela já tinha tudo aquilo e ruminava isso no seu coração, Maria, com certeza, ela... Estou entendendo, Jesus. Por quê, gente? Apesar de Maria ser a mãe de Jesus e José também ser o pai de Jesus, viu? Porque para Deus a adoção é muito sério. José é chamado de pai de Jesus, mesmo que por adoção. Mesmo eles sendo os pais de Jesus, Jesus começou a discipulá-los e mostrar para eles o seguinte, olha, vocês são meus pais, eu sou muito grato a vocês. Jesus devia tratar Maria com um carinho sem igual, um filho exemplar. Mas em alguns momentos ele teve que mostrar para ela e falar o seguinte, olha, mamãe, não se apegue tanto a mim. Um dia uma espada vai atravessar o seu coração e você precisa de uma proteção segura. Eu tenho uma missão muito maior do que a nossa condição sanguínea. Eu tenho uma missão, eu tenho um pai muito maior do que a nossa relação de pai e mãe nessa terra. Então, muito cuidado com isso, minha mãe. Era um cuidado de Jesus para sua mãe. Sabe? Quando uma pessoa te dá uma distância segura dela mesma, para você não sofrer. Foi um discipulado de Jesus com a sua mãe. E com seu pai também. Em vários momentos, lá em João 2, quando Jesus vai fazer o milagre dos potes lá de água em vinho, Jesus vira para ela e fala assim, o que eu tenho contigo, mulher? Lá na cruz, em João 19, Jesus vira para Maria e fala assim, mulher, ela estava abraçada com João, né, chorando, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então Jesus começa a cortar esses laços sanguíneos com Maria, para que ela não sofra, para que ela sofra menos. Em algum momento Jesus estava falando, chegam numa casa e falam, Jesus, sua mãe e seus irmãos te procuram. E Jesus fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem faz a vontade do meu pai é minha mãe e meus irmãos. Ou seja, eu tenho parentes, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, mas eu vim para uma missão superior, meus irmãos. Quem fizer a vontade do meu pai será considerado meu irmão, minha mãe. Eu tenho uma missão superior. Não se apeguem a essa ligação terrena apenas. Isso foi muito interessante. Porque Maria foi uma excelente mãe. Ela estava aos pés da cruz. Até o final. Quando todos os discípulos fugiram, ela estava lá fiel ao seu filho. Todos ficaram com medo. Ela não ficou com medo. Ela estava lá aos pés da cruz. Então, minhas irmãs agora, meus irmãos, ser, entre aspas, apenas um pai e uma mãe no reino de Deus é algo extraordinário. Isso já é algo extraordinário. E eu fui lembrar de uma moça chamada Susanna Wesley. Quem conhece Susanna Wesley? Uma moça desconhecida. Ela foi chamada, sabe para quê? Simplesmente para ser mãe. Quantos filhos ela teve? 19. 19 filhos. E um dos filhos dela, sabe quem foi? Simplesmente John Wesley. O grande avivalista do século XIX. O fundador de uma
denominação, metodismo. O metodismo surgiu de John Wesley, do seu metodismo de estudo das Escrituras. Então, meus irmãos, o que eu quero frisar bem nessa mensagem é simplesmente, entre aspas, ser fiel no ordinário é extraordinário no reino de Deus. Simplesmente ser fiel. Isso já é extraordinário. E a vida de José e Maria nos fala isso. Então, nada mais extraordinário do que ser fiel no ordinário. E eu queria finalizar com o texto de Lucas 6. Passa um pouquinho. Lucas 6, verso 46. Seis 46. Jesus nos convida nessa manhã para voltar a algo muito simples. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o básico, que é simplesmente obedecer? Simplesmente fazer o que Maria fez, ouvir e obedecer? Por que tanta pompa? Por que tanta estética, mas não faz o básico, que é simplesmente obedecer? Imagina um judeu ouvindo isso, irmãos. Como o Felipe disse no início, Deus é um Deus de um detergente. Deus é um Deus de um detergente. Isso me marcou. Ele está interessado nas pequenas coisas. Que dirá nas grandes? Então, se Deus está preocupado em que a gente ache um detergente e seja guiado por Ele para isso, quem dirá as coisas um pouco maiores da nossa vida? A nossa vida de oração, a nossa vida de disciplinas espirituais, de leitura da Bíblia. Então, o que me marcou nessa vida de Jesus, de José e Maria, foi simplesmente tentar fazer o básico. Irmãos, não há como ser cristão sem ler a Bíblia. Não existe isso. Não tem como isso. Não há como ser cristão sem orar. Não há como. São as coisas mais básicas da nossa vida, é o nosso alimento diário. Então, por que a gente chama Jesus Senhor e Senhor e não somos fiéis no ordinário, no cuidado dos nossos filhos, no cuidado do nosso cônjuge, da nossa casa, das nossas finanças, colocar as nossas finanças aos pés da cruz? Isso são as coisas básicas da fé cristã. Buscar a nossa vocação, coisas básicas que o Senhor nos chamou para fazer, o que Ele tem me chamado para fazer nesse tempo. Congregar, descansar, se exercitar, são coisas básicas. E o Senhor tem nos chamado para voltar ao básico. Como Ele disse para outra igreja, vocês esqueceram do primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Volta para as coisas básicas. Volta para as coisas simples. Faz isso direito, depois a gente pensa no que vem depois. Mas faça o dever de casa bem feito. Isso já é algo extraordinário nos nossos dias. Hoje, simplesmente falar a verdade já é algo extraordinário. As pessoas se assustam com a honestidade. Se você devolve um troco, as pessoas já ficam assustadas. Como assim? Você voltou aqui para me devolver esse troco? É o básico. Queria te convidar a ficar de pé. Nós orarmos em cima disso. Simplesmente para voltarmos para a simplicidade. Voltarmos à obediência. E começar nas coisas básicas dessa vida. Senhor, o seu evangelho é algo muito simples. O Senhor não exige grandes performances. O Senhor não exige
estética. O Senhor exige coisas simples. E nós queremos voltar, Paizinho, nessa manhã, ao simples. Queremos voltar a ser fiéis nas coisas ordinárias dessa vida, Pai. Queremos voltar a simplesmente ler a Bíblia. Algo que nós nos perdemos nesse meio, nesse mundo tão corrido. Nos ajuda, Senhor, a voltar a ler a Bíblia. Nos ajuda, Senhor, a ser educado. Simplesmente ser educado com as pessoas. Nos ajuda. Nos ajuda a orar, Senhor. Falar com o Senhor. Coisa mais básica da nossa existência. Falar com o Senhor. Nos ajude a voltar a essas primeiras práticas, Pai. Nos ajuda a desacelerar, a descansar. Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, Senhor. Nos ajude a descansar. Assim como José e Maria foram fiéis nas coisas básicas e fizeram, entre aspas, só isso. Não abriram o mar, não julgaram fogo do céu, não oraram por coisas grandiosas, mas a pequena e ordinária vida deles redundou na vinda do Salvador do Universo. É isso que os nossos filhos podem ser, eles podem ser cooperadores de coisas grandiosas. E nós não. Nós podemos ser chamados simplesmente para cuidar deles de forma fiel. Nós podemos ser chamados simplesmente para atuar em uma área da sociedade e fazer isso bem feito para a sua glória. Então nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz e a ser fiel nas coisas simples e pequenas dessa vida, Pai. Porque trocar uma fralda um dia representou algo grandioso. Dar um peito para uma criança na vida de Maria foi a maior coisa que pôde ter existido na face dessa terra. Um mamar, uma fralda trocada foi algo grande aos teus olhos. Então ajude os meus irmãos a enxergarem a vida deles, mesmo na vida ordinária, como coisas grandes nesse reino que nós chamamos Reino de Deus. No Reino de Deus, as nossas obras não são vãs. Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15. No Senhor, as tuas obras não são vãs. Um dia nós estaremos diante de Ti, Pai, e toda obra, toda frauda, todo julgamento, toda petição, todo carreto, toda pessoa lá na academia, todas as nossas obras, Senhor, toda pessoa sendo atendida num consultório de tratamento psicológico, todas essas obras serão grandiosas, porque o Teu reino é feito de uma somatória de pequenas coisas. Teu reino é grandioso por isso, Pai. Então nos ajuda a enxergar a grandiosidade das pequenas obras que nós fazemos aqui nessa terra, Pai. E que cada um aqui nessa manhã, que cada um que esteja ouvindo essa mensagem, entenda que o seu pequeno é grande no reino dos céus. O seu pouco é uma pedrinha que está sendo construído um grande altar para o nosso Deus. E sem ela, o grande altar não seria como é. Sem a sua pequena obra, esse grande altar seria incompleto. Então as nossas pequenas obras são grandes no reino de Deus. Que cada um aqui nessa manhã e que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem carreguem isso dentro de si. Deem o seu melhor no pouco. Porque quem não é fiel no pouco, não será no muito. Quem não é fiel no pouco nessa terra, não será confiado muito no reino vindouro. Obrigado, Senhor, por essa poderosa mensagem. Simples e grandiosa revelação. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? As suas obras são grandes. As suas pequenas obras são grandes no reino de Deus. Amém? No mundo não é, né? No mundo é só um atendimento. No mundo é só mais um personal. É só mais um carreto. Mas no reino de Deus isso é grande.